Olá, oitavo ano, professor Esquilassi, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula 4 sobre atividade 4, reprodução sexuada e assexuada em animais. Nós vamos começar a falar sobre genes. Vamos lá. Primeiro, o que são esses genes, né? Então, isso está ligado a características hereditárias. Então, são aquelas características que a gente herda, né? A gente herda do pai, da mãe, até dos avós, é o caso, né? E como é que isso acontece? Lá no começo, desde a antiguidade, eles tinham uma ideia de que existia essa transferência de informação, né? Tipo cor de olho, formato do lábio, a cor do cabelo, formato da orelha, o tamanho do nariz e várias outras características que eram transmitidas de pais para filhos, que são as características hereditárias. Então eles achavam que essas características eram simplesmente misturadas em geração em geração. Aí, só que no século XIX, né, esse conhecimento melhorou sobre a hereditariedade, né, ela sofreu um avanço. E o responsável por esse avanço foi Gregor Mendel, que realizou uma série de experimentos onde as conclusões dele revelou os fundamentos dessa transmissão de características hereditárias. Então, algumas características bem simples aqui só para entender. Se você olhar pessoas na sua casa, você pode ver gente se tem o lóbulo da orelha solto, gente que tem o lóbulo aderente, gente que tem cabelo castanho ou cabelo loiro, se tem a inserção do cabelo ali em forma de bico, né, em bico do cabelo, ou se ela é retilínea, se tem sarda ou não, e se consegue enrolar a língua dessa maneira aí, ou não enrola a língua. Então isso é são características simples que se passam de uma geração para outra através dos genes, que nós vamos entender o que é agora. Então, primeiro, o que é herdado pelos descendentes são os genes. O Mendel, o trabalho dele, ele concluiu que essas características hereditárias dos pais não são simplesmente misturados pela natureza que vai originar as características do filho, né? A hereditariedade ela está ligada a unidades fornecidas pelo pai ou pela mãe para cada um dos seus descendentes. E essas unidades que são transferidas de pais, né, para os filhos são hoje denominadas, né, os genes. Então, os genes eles vão compor o material genético que existe dentro das células, que vai estar relacionado às características hereditárias ou características genéticas. Genética vem de gene. Quem começou isso tudo foi o Mendel. Então vamos entender aqui. Nós temos aqui uma célula, nós já vimos célula básica, uma célula membrana, aqui em amarelo forte aqui citoplasma e o núcleo. E a gente sabe que dentro do núcleo está o material genético. E quando essa célula vai se dividir, esse material genético se enrola, enrola, enrola e forma os cromossomos. Então esses cromossomos ficam dentro do núcleo. Então dá uma olhada aqui, esse é mais ou menos o formato dele. Como é que ele se forma? Ele aqui, ele não é uma estrutura densa assim, ele é enrolado, onde todo o material genético, tá vendo? Isso aqui desenrolou, vai desenrolando, desenrolando, desenrolando. E isso aqui é o DNA, que está ligado ao material genético, onde estão as informações. Por que onde estão as informações? Porque cada pedacinho aqui, de diferentes tamanhos, né? Eles têm cada um é um gene e cada um tem uma função. Quando a gente vê aqueles exemplos lá da orelha, da cor do cabelo, se tem sardo ou não, isso aí é o gene que vai determinar. Então, existe no nosso corpo milhares e milhares de genes e cada um tem a sua função. Só que esses genes ele pode sofrer uma mutação. Né? Então eles descobriram também que existem alguns fatores que podem alterar esses genes. E isso pode ocasionar algumas mudanças, algumas boas, outras ruins. E o que pode causar essa mudança? Radiação solar ultravioleta, radiação nuclear e também algumas substâncias químicas. Agora imagina o cigarro. O cigarro tem 4.000, mais de 4.000 substâncias químicas. Então quem fuma, né, isso pode causar até uma consequência no bebê. Né? Geralmente mulher grávida ela para de fumar quando engravida porque pode causar problemas. Tá? Isso é a recomendação dos médicos, isso de uma maneira geral é uma recomendação.
Então, quando ocorre uma alteração nesse gene, então a gente diz que houve uma mutação gênica. O que é mutação? Uma alteração no gene, ou simplesmente é chamado de mutação. Olha esses exemplos aqui. Eu coloquei 3 exemplos aqui, olha. Uma cobra com 2 cabeças, e no caso aí a cobra está viva, tá? Ela tem 2 cabeças mesmo. Esse gato, ele teve metade aqui, ficou de uma cor, e essa metade de outra. E esse cachorrinho, olha que maluco, nasceu um pedaço da cauda dele na cabeça. Isso aqui, o mais drástico aqui é a cobra, apesar que ela está vivendo bem, né? Ela aqui não é um filhote, né? Já está cresceu, deve estar se alimentando, deve ter se adaptado, né? Que é uma característica dos seres vivos, é se adaptar à situação. O gato também não interfere em nada e eu acho que o cachorro também, esse rabinho aqui, não, eu acho que inclusive ele não mexe, ele deve ser só uma ponta de um rabo que nasceu aqui por alguma mutação genética. E essa história de mutação genética é uma coisa que dá muita discussão. Pra você ter uma ideia, foi baseado nisso que foi criada a série dos X-Men, que a gente viu mais recentemente no cinema, mas os X-Men no quadrinho existem há muito tempo. E o X-Men é uma alteração, é uma mutação, né? Tanto é que eles são chamados de mutantes, porque eles sofreram mutações e cada um tem a sua característica, tem o seu poder, né? E viraram heróis ou viraram vilões. Quer dizer, dá muito pano para manga esse assunto de mutação gênica, né? Ou simplesmente mutação. E como é que isso é passado de um para outro, né? Nós vimos lá como é que um gene é passado de um para o outro. Primeiro vamos entender que as células elas têm que se dividir. Então nós temos aqui a divisão celular. Então, quando um ser vivo, pluricelular, como a gente, até o tamanho adulto, né, ele vai crescendo em decorrência do aumento do número de células dentro do organismo. E esse aumento ele ocorre por causa da capacidade que as células têm de sofrer essa divisão celular, que é um processo em que duplicam suas estruturas internas e ela se divide originando novas células, né? Que nem esse desenho aqui. Ó, nós temos uma célula, tá? Aí ela começando a se dividir. Olha ela se dividindo melhor. Ó, aqui o núcleo já está começando a se dividir. Aqui também já estava. Aqui está mais. Aqui ele já se dividiu totalmente. Até que finalmente essas duas células vieram de uma. Essa informação é muito importante. Essas aqui são chamadas de células filhas e essa é a célula mãe. Toda a informação genética que tem nessa tem exatamente igual nessas duas, tá? Estou continuando falando da divisão celular, que você já entendeu como é que funciona. Ela também torna possível substituir células que morreram ou que foram lesadas. Né? A reposição das células mortas da pele ou a cicatrização de um corte, por exemplo, ocorrem graças a essas divisões celulares. Olha aqui, isso aqui foi um corte que a pessoa sofreu, foram tiradas 4 fotos em tempos diferentes, então aqui conforme o tempo vai passando, ó, aqui estava com o ponto, aqui já tirou o ponto, já fechou, né? O ponto de fica até que a cicatrização faça com que feche o corte. E aí o tempo vai passando e vai ficando cada vez mais, tá vendo? Já melhorou, ficou uma marca, mas já fechou. Isso aqui é para cortes mais profundos. Se você faz um corte na ponta do dedo com uma faca ou até uma folha de papel, incomoda tudo, mas com o tempo esse corte vai cicatrizar e vai sumir. Agora, quando o corte é um pouco mais profundo, costuma ficar uma cicatriz, como é o caso aqui. Esse corte aqui deixou essa cicatriz. Bom, e além da divisão celular ser responsável pelo crescimento e pelos reparos, esse processo de divisão celular ocupa também um destaque na reprodução dos seres vivos, como a gente vai ver. Essa posição de destaque é consequência de um fato importante. Uma nova célula se origina de uma célula anteriormente existente. Então, essa célula e essa só existe porque elas vieram de uma célula. E essa aqui também veio de outra. E por aí vem. Então, uma célula sempre vem de outra célula. Certo? Agora vamos entender que tem 2 tipos de divisão importante
para células. Uma que é mais simples, né? Assim, é complexo, mas comparada à meiose, ela é mais simples, que é a mitose. Então nós temos aqui uma célula, a gente chama de 2N, que ela tem 4 cromossomos. Está vendo? 1, 2, 3, 4. Na mitose, essa célula aqui, ela vai se dividir, tá vendo? Ela começa, os cromossomos aqui, os 4, eles se replicam. Tá vendo? 1 vira 2 e fica grudado por esse centro aqui. E aí, isso aqui vai começar a se dividir. Por que que se divide aqui? Porque eles vão se separar no meio, aí metade vai para um lado, metade para o outro. Então, se você for ver, é como eu disse, célula-mãe, né? Começou aqui célula-mãe, células filhas. Aqui tinham 4 cromossomos, 1, 2, 3, 4. E aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E pode reparar, essa é idêntica a essas duas. Então não houve alteração nenhuma. Então, agora, a meiose é mais complexa porque já houve alteração. Tá? Então nós temos aqui a mesma coisa. Essa célula aqui, vindo para cá, ela vai sofrer, os cromossomos são replicados, que nem aqui, só que aqui vai haver uma interação diferenciada. Então, uma célula vai se dividir em duas. E se você reparar aqui, ó, tá vendo as perninhas do cromossomo estão se cruzando? Ó, eles trocam pedaços entre eles. E aí, por exemplo, esse aqui, que era só vermelho, já tem um pedacinho verde. Esse que era só vermelho também verde. Tá vendo? Esse que era só verde, vermelho. E aí eles trocam. E aí, essa célula vai se dividir e vai dar origem. Ó, enquanto esse tem 4, esse tem 2. Aí ele dá 2. Lembra? Daqui 4, a meiose vai originar 4 e 4. Aqui na meiose, desculpa, na mitose 4 origina 4 e 4. Na meiose, 4, lá no final, vai originar 4, cada uma com 4 células com 2 cromossomos, enquanto aqui são 2 células com 4 cromossomos, igualzinho a essa. Tá? E por que que isso é importante? Nós vamos entender agora. Ó, vamos ver aquilo lá. Bom, lembrando que o cromossomo é material genético, lá é que está o DNA e toda a informação que o pai e a mãe passam para os filhos. Por quê? Porque nesse material genético estão os cromossomos e nos cromossomos estão os genes. Então, ó, o ser humano, ele tem em cada célula dele 46 cromossomos. Então a mulher tem 46 e o homem também tem 46. Então, pelo processo da meiose, ela só vai ocorrer na produção de células reprodutivas. Então, no caso da mulher, a meiose vai acontecer lá no ovário e vai produzir o óvulo. Agora, o óvulo, como nós vimos lá no desenho anterior, ele vai ter a metade de 46, o óvulo vai ter 23. Lembra que a gente viu lá? Tinha 4, no final, cada célula pela meiose vai ter só 2, a metade. Então a mulher tem 46 cromossomos na célula dela, mas o óvulo vai ter 23, a metade. O homem também, o homem tem 46 cromossomos em todas as suas células, menos os espermatozoides, tá? Que são produzidos no testículo. Ele tem também metade, 23. E por que tem metade? Olha a lógica disso. Então, quando o homem ou a mulher vão ter um filho, metade dos cromossomos vem do pai e metade vem da mãe. Quando os dois se encontram, o que a gente chama de fecundação, que daqui vai nascer um bebê, a hora que os dois se encontram, 23 mais 23 forma 46. E essa célula, onde o espermatozoide que está aqui fecunda o óvulo, vai formar o zigoto, que tem 46. E aí começa para formar o quê? Mitose, até que 9 meses depois nasce o bebê. E depois continua se desenvolvendo, crescendo, e esse indivíduo, quando for se casar,
for ter filho adulto, ele vai continuar tendo 46. E aí vai produzir também espermatozoide, no caso de uma mulher, vai produzir o óvulo. 23 e 23, quando ocorrer a fecundação, vai dar 46. Então é um ciclo, certo? É isso aí. Deu para entender agora, meiose e mitose, mas o importante é saber que essa divisão, por que são 23 cromossomos no óvulo e 23 cromossomos no espermatozoide, tá? Então, isso está ligado à reprodução sexuada em animais. Por quê? Porque a reprodução sexuada, ela envolve o quê? Gametas. Então, reprodução sexuada é quando tem a troca de gametas, o encontro de gametas. Assim, no ser humano, a reprodução sexuada dos outros animais também envolve células especiais, que são os gametas, as células reprodutivas, que nós já vimos lá no slide anterior. Da mulher, o óvulo, do homem, o espermatozoide. Então, o novo indivíduo ele vai ser gerado a partir de um gameta masculino, como eu disse, o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o óvulo. Agora, os gametas, eles se formam em órgãos apropriados, desculpa, os gametas se formam em órgãos apropriados do organismo do macho e da fêmea, tá? Então nós temos aqui dois exemplos de reprodução sexuada, que não é o ser humano, mas também ocorre troca de gametas. O galo, ele vai fecundar a galinha. Então o espermatozoide do galo, que é a célula sexual masculina, vai dentro da galinha fecundar o óvulo dela, que é a célula sexual feminina, vai fecundar e produzir o ovo. Do ovo vai nascer um descendente, o pintinho. Tá? Então aqui também é reprodução sexual. Só que nesse caso a gente chama de fecundação interna, porque o galo colocou o espermatozoide dentro do corpo da galinha. Agora, existe a fecundação externa. Olha que interessante. Nós temos aqui um sapo, o macho, e aqui embaixo a fêmea. No caso do sapo, eles têm fecundação externa, é fora do corpo. Como assim? O sapo ele aperta, ele chega atrás nas costas da fêmea, sobe, aperta ela e aí ela vai liberar o que? Óvulos. E conforme ela vai liberando o óvulo, ele vai liberando espermatozoide. Então, a fecundação está sendo fora do corpo deles. Esses óvulos, eles vão aqui, ó, o óvulo, quando é fecundado pelo espermatozoide, ele vai estar aqui, ó, ovo fecundado. Ele vai ter uma cápsula gelatinosa protegendo. E aí aqui dentro vai haver um desenvolvimento. Vem o embrião, aí do embrião, depois de um tempo, vira o girino, e aí vai sofrer uma metamorfose. Ó. Esse girino vai surgir nas patas de trás primeiro, depois as patas da frente, aí essa cauda some e aí sofre uma metamorfose completa, originando um sapo adulto, que aí vai começar esse mesmo processo aqui. Então, essa fecundação externa, onde o espermatozoide encontra o óvulo fora do corpo do animal, e a fecundação interna, quando o espermatozoide encontra o óvulo dentro do corpo do animal, no caso aqui, a fêmea, a galinha. Certo? Então, ó, uma revisãozinha rápida. Reprodução sexuada envolve gameta masculino, espermatozoide, gameta feminino, óvulo. Unem-se na fertilização ou fecundação para formar o que? O zigoto, que é a primeira célula de um novo indivíduo que vai se multiplicar formando o embrião, certo? E isso pode ocorrer de três maneiras diferentes, que nós chamamos de vivíparos, ovíparos e ovovivíparo. Mas não precisa, isso aqui é para conhecer, tá? No caso do vivíparo, eu estou pondo aqui um gato, mas é cachorro, vaca, cavalo, ser humano também. Porque o ovo ele é pequeniníssimo, ele é pobre em substância nutritiva. Como é que esse embrião vai se desenvolver? Ele se desenvolve dentro do organismo materno, que vai lhe fornecer através do sangue os nutrientes de que necessita. Tá? Então fica lá o bebê, o filhote dentro da placenta, recebendo pelo sangue os nutrientes para sobreviver. Então é interno, é o chamado vivíparo. O ovíparo é o caso da galinha que nós temos filhote. O ovo das aves é o maior. Ele possui grande quantidade de reservas alimentares. Quando você vai fazer um ovo que você quebra, aquele ovo ele não está fecundado. Tá? Então aquilo que tem dentro do ovo são os nutrientes que o embrião vai se alimentar se tivesse um embrião ali.
Então o embrião ele se desenvolve à custa de reservas alimentares do ovo, no exterior do organismo materno. Quer dizer, o ovo fica fora do corpo, então a galinha tem que ficar chocando para dar uma temperatura adequada por um certo tempo, que aí dentro do ovo o embrião que está lá vai se alimentar da gêmea e da clara, até que depois de um tempo, de alguns dias, né, o pintinho nasce. E o último caso é o ovo ovivíparo, que é o nascimento de víboras. São animais cujo embrião se desenvolve também à custa de reservas nutritivas do ovo, só que ele permanece no interior do organismo materno. Tá? Quando põe o ovo para fora, já está nascendo, já está desenvolvido, tá? Ou quase desenvolvido. Tudo bem? Deu para entender a diferença, tá? Agora, reprodução assexual de animais, quer dizer, aqui não vai haver troca de, não vai haver a presença de gametas, né? Várias espécies, principalmente os animais, eles são os animais menos complexos, né? Eles não têm essa complexidade toda que tem o mamífero, tá? Um réptil, uma ave. Então, eles conseguem se reproduzir de forma assexuada, quer dizer, não tem gameta. Na reprodução assexuada, um ou mais novos indivíduos são gerados por uma série de divisões celulares a partir de um único ancestral. Nesse tipo de reprodução, não ocorre a união de gametas, como eu disse, e os descendentes são geneticamente idênticos ao ser que os originou. Por exemplo, tem uma esponja do mar, que é um animal marinho. Tá? Esse processo de reprodução se chama brotamento. Por que brotamento? Ó, daqui a esponja, de repente surge lá um broto, esse broto cresce até que ele se solta e cai, e aí ele vai, como uma nova esponja, ele vai crescendo, então ele vai ser geneticamente idêntico ao que deu origem a ele. Tá? Outro exemplo é a Planarium Placteominta, é um verme bem pequenininho. Tá? Olha que louco, se eu conseguir pegar uma planária, ela é bem pequena, não é microscópica não, mas é pequena. Se eu cortar ela em 3 partes, cada parte dela vai dar origem a um novo ser. E esses 3 vão ser idênticos geneticamente a esse aqui que foi cortado. Tá? Porque não tem meiose, em resumo, então não tem aquela mistura genética. Outro caso, uma estrela do mar. Se eu cortar a estrela do mar aqui, essa parte que está aqui vai dar origem a outras 3, e essas 3 vão dar origem às 2 que tiraram. Aí eu consegui uma imagem aqui mostrando, ó, essa daqui, essa estrela do mar perdeu 3 pedaços, né? Então vamos pensar, seria aqui, né? Ó, está se desenvolvendo, está no começo do processo, tá? E vai se desenvolver até atingir o tamanho igual esses 2 tentáculos aqui, tá bom? Então essa é a reprodução assexuada. Qual que é a vantagem e a desvantagem? Bom, primeiro, reprodução assexuada, sem a presença de gameta e não tem meiose, não tem aquela mistura genética. Primeiro vai formar o quê? Clones, tá? Vai formar clones. Ó, formação de clones. Todos podem originar descendente. Rápida produção de descendente com baixo dispêndio de energia, quer dizer, não gasta energia para fazer a reprodução assexual, gasta pouca energia. E os processos são associados à divisão celular mitosa. Então essa é a vantagem da assexual. Mas qual que é a desvantagem? A diversidade dos indivíduos é nula, quer dizer, aquela planária é igualzinha às outras 3 que deu origem, não tem geneticamente nenhuma vantagem. Então, mas por que isso é importante? Porque aí fica difícil de se adaptar a alterações do ambiente. Quando o animal ele consegue ter variabilidade genética, que é essa mudança de gene que pode nascer descendentes diferenciados, é mais fácil para se adaptar. Como aqui isso não ocorre, é bem difícil. Então não favorece a evolução dessa espécie. Se aquele ambiente mudar de alguma forma drástica, acaba todo mundo, toda a população ali morrendo, porque nenhuma delas vai se adaptar, porque nenhuma delas tem essa diferença genética, são todas iguais. Agora, reprodução sexuada, com a presença dos gametas. Os descendentes têm grande variabilidade de características, essa é a vantagem, e com isso tem uma maior capacidade de sobrevivência face a mudanças a mudanças ambientais. Mudou o clima, pode morrer uma parte da população, mas alguns, como tem variabilidade genética, né, alguns podem estar se adaptando a essa situação nova. E favorece a evolução de novas formas. E não está escrito aqui, mas aqui está ligado à meiose.
Qual que é a desvantagem? É um processo lento e tem um grande dispêndio de energia na formação de gameta e nos processos que terminam com a fecundação. Tá? Ó, esse gameta não tem acento não, isso aqui está errado. Tá? Então deu para ver quais são as vantagens e desvantagens de cada um? Agora, o que é essa variabilidade genética dos descendentes? A reprodução sexuada ela aumenta essa variabilidade dos indivíduos de uma população, aumentando as chances de surgir indivíduos com características que os ajudem a sobreviver e se desenvolver no ambiente. Isso proporcionou, ao longo de muitos milhões de anos, a evolução das espécies, o que constitui uma enorme biodiversidade atual. Então, essa biodiversidade, bio é vida, diversidade é várias. Vários seres vivos atualmente existem em função da reprodução sexuada que permite essa variabilidade genética. Certo? É isso aí. Agora um resuminho rápido do que a gente viu sobre os tipos de reprodução. Então, primeiro, vamos começar pela assexuada. A reprodução pode ser a assexuada, que vai produzir descendentes geneticamente iguais, denominados clones. Então, aqui não tem variabilidade genética. Agora, a reprodução sexuada, ela envolve gametas e células com parte do conjunto de genes do indivíduo. Então, lá, né, o gameta vai levar parte dos genes do indivíduo. E esses gametas eles participam da fertilização ou fecundação, que vai formar um zigoto. E esse zigoto é uma célula com um conjunto completo de genes de um indivíduo. É como se fosse um livro que vai dizer como vai ser aquela criança. Quando a criança é um zigoto que vai se transformar depois em embrião, dentro do DNA dessa célula, que tem 46 cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe, ali está escrito todas as informações da criança. A cor do cabelo, a cor do olho, o formato da boca, a orelha, tá? Até se ela vai ser alta ou não. O ambiente até ajuda a melhorar em alguns aspectos, mas boa parte já está ali. E essa reprodução sexual ela produz descendentes geneticamente diferentes. É a variabilidade genética que não ocorre na reprodução assexuada, certo? Então é isso, gente. Tá aí. Essa aqui foi a aula 4 da atividade 4. Respondemos essa aula respondeu cada um desses. Eu enviei material também para vocês. Com o material vocês podem responder. E com essa aula aqui vocês podem tirar dúvidas. Lembrando que você pode voltar e rever caso você não tenha entendido a explicação. Tá ok? Então é isso, gente. Um abraço para vocês e boa aula. Bons estudos aí, boas atividades, não só da minha matéria, mas das outras também. Um abraço.